amores, aqui é Tia Larissa, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Tô morrendo de saudade de vocês, doida pra abraçar cada um de vocês. Vamos continuar orando para que tudo isso passe logo, né? Então, hoje a gente vai falar sobre alguém muito especial que está nas nossas vidas todos os dias, que é o Espírito Santo de Deus. A gente sabe que Deus, Ele é quem criou o mundo, quem fez todas as coisas, quem nos criou. Mas Deus não está sozinho. Deus, na verdade, são três, que na verdade é um só. Muito bem, isso mesmo. É um pouco confuso, mas a tia vai tentar explicar para vocês. Vocês estão vendo esse copo de água? Aqui dentro tem água. E aqui eu tenho também um pouco de açúcar. Vocês estão vendo o açúcar? E aqui também eu tenho um pozinho rosa que a gente pode fazer gelatina, suco ou qualquer coisa como essa. Então, eu vou mostrar pra vocês como, na verdade, três coisas diferentes podem ser uma só. Imagina se eu pego meu copo de água e eu coloco um pouco desse pozinho colorido. O que acontece? Eu tenho um suco bem vermelho. E aí eu consigo separar um suco, o pozinho do suco da água, agora que eu já misturei? Não consigo. E se eu coloco um pouco de açúcar? Eu consigo separar? Eu consigo ver a diferença entre a água, o pozinho de morango e o açúcar? Não consigo. É a mesma coisa com Deus. São três que, na verdade, formam um só. Deus Pai, que criou todas as coisas. Deus Filho, que é Jesus, que veio na terra e que morreu no nosso lugar. E o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que mora no nosso coração. E hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo de Deus. Vocês se lembram que a gente falou sobre a Páscoa, sobre a morte de Jesus na cruz? Jesus morreu para que a gente tivesse salvação, para que nossos pecados fossem perdoados. Mas ele fez uma promessa antes de morrer. Ele falou que ele deixaria com a gente o seu Espírito Santo. Muito bem. Ele deixaria com a gente o Espírito Santo para morar no nosso coração, para nos ajudar a saber o que é certo, o que é o errado, a saber o que é justo e o que não é. Mas esse Espírito Santo, ele veio numa ocasião muito especial sobre a humanidade. 50 dias depois da morte de Jesus, 50 dias depois da Páscoa, que Jesus já havia morrido e ressuscitado, estava tendo a festa de Pentecostes. Vocês estão vendo aqui, eu tô cheia de flores, num clima de festa, porque naquele momento, 50 dias depois da Páscoa, estava tendo a festa de Pentecostes. E essa festa era uma festa que acontecia para celebrar, para agradecer a Deus pela colheita e começar uma nova colheita, a colheita do trigo. Então, a gente pode ver que uma cesta, né, cheia de alimentos. Você já agradeceu a Deus pelo seu alimento hoje? Então, aquele povo estava agradecendo a Deus, fazendo uma festa para comemorar, para agradecer a Deus pelo alimento que o Senhor tinha mandado pelas colheitas. Então, naquele momento de agradecimento, que estava todo o povo reunido, muitas pessoas de fora da cidade, estrangeiros estavam naquela cidade, eles começaram a ouvir um barulho como de um vento muito forte. Como isso? Vocês estão ouvindo? Um barulho muito forte, como um vento muito forte. Então, depois desse barulho muito forte, desse vento forte, eles começaram a ouvir as pessoas falando umas línguas diferentes, umas línguas como se fosse de fogo. E eles não entenderam nada. Tinham muitas pessoas estrangeiras naquele lugar e essas pessoas falavam línguas muito diferentes. Imagina, vê se você consegue entender isso aqui. Você consegue entender o que essa pessoa está falando? Eu não entendo nada.
E eu acho que هذه você الأرض também não إذا deve قلت منها entender, porque a تدور. gente não fala essa língua إذا خرجنا من diferente, مطار a gente الشارقة fala o português. برحلة Então, دولية إلى الصين. havia essas pessoas falando essas línguas estranhas e era muito difícil para eles entenderem. Algumas pessoas começaram a perguntar: como que a gente, sendo estrangeiro, falando outra língua, consegue entender o que essas pessoas estão falando? Isso é muito estranho. E as pessoas começaram a se perguntar: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Outras pessoas começaram a perguntar: gente, eu acho que essas pessoas estão bêbadas. Como elas conseguem falar essas línguas diferentes, línguas estranhas? E aí, Pedro, com os discípulos, se levantou no meio daquela multidão e começou a explicar o que estava acontecendo. E ele começou a dizer que estava se cumprindo a promessa que havia sido feita pelo profeta Joel no passado. Que ele tinha dito que o Espírito Santo desceria e que muitas coisas surpreendentes poderiam acontecer. E realmente estavam acontecendo. As pessoas estavam falando línguas diferentes, mas todo mundo conseguia entender o que elas estavam falando. Isso é muito estranho. E só quem podia fazer isso foi o Espírito Santo. Ele fez as pessoas entenderem línguas que elas não entenderiam normalmente. E Pedro começou a explicar por que o Espírito Santo estava ali fazendo aquelas maravilhas. Foi porque Jesus havia morrido no nosso lugar. Ao invés da gente pagar pelos nossos pecados, Jesus foi à cruz para pagar os nossos pecados e salvar as nossas vidas. Para que a gente pudesse orar, para que a gente pudesse ter a presença de Deus em nós, o Espírito Santo de Deus em nós. Então, todas aquelas pessoas vendo tudo aquilo e entendendo que Jesus era o único suficiente Salvador, e perguntaram para Pedro: mas o que a gente precisa fazer para ter Jesus? E ele falou: vocês precisam aceitar Jesus e se batizar. E naquele dia foram mais de 3.000 pessoas que aceitaram a Jesus e se batizaram e se juntaram à Igreja de Cristo. E aquelas pessoas, como igreja, elas faziam tudo juntas, elas compartilhavam tudo. Elas não só faziam parte de um só corpo, como a tia Cris falou no outro domingo, né? De que nós somos o corpo de Cristo. Mas elas também tinham agora um só Espírito. Todas as pessoas no mundo inteiro, não importa se na China, se na Alemanha, se no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer país, se alguém aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa recebe no seu coração o Espírito Santo de Deus. E todos nós, no mundo inteiro, formamos um só Espírito. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós não somos só um só corpo, nós somos um só corpo e também um só Espírito em Deus. E isso é muito maravilhoso. A gente sente que o Espírito Santo de Deus é alguém especial que habita em nós, que nos dá paz, que nos conhece, que nos ajuda sempre que a gente precisa. Então lembre-se, você que tem Jesus no seu coração, que você não só faz parte do corpo de Cristo, mas que você também tem um só Espírito, o mesmo Espírito de todas as pessoas que são filhas de Deus, o Espírito Santo, e que Ele também é Deus e que mora no seu coração. Então que a gente guarde isso em nós, que a gente entregue sempre as nossas vidas a Jesus, que Ele seja o Senhor da nossa vida, que o Espírito Santo possa morar em mim e possa morar em você e que a gente tenha um só Espírito em Deus e que a gente possa proclamar, exaltar o nome do Senhor em todo o mundo. Então, um beijo enorme para vocês, que vocês tenham guardado essa palavra no coração de vocês e saibam que com o Espírito Santo de Deus nós podemos fazer coisas surpreendentes. Ele é alguém muito especial que mora no seu coração. Um beijo enorme, a tia tá com muita saudade, espero que a gente possa se ver em breve. Tchau!